Boa tarde, gente. Ontem eu abri uma enquete lá no Instagram e teve uma boa adesão e um resultado assim que foi bem impactante. Eu achei importante gravar esse vídeo sobre o tema, porque às vezes o history não é suficiente para isso. Eu perguntei lá no Instagram se as mulheres se sentiam sobrecarregadas no dia a dia e como era isso para elas e qual o nível de exigência que elas mesmas tinham sobre si. E o resultado foi que 96% das 50 mulheres que me responderam se sentiam sim sobrecarregadas e algumas responderam e disseram que era demais. Que era assim, elas não conseguiam dar conta de tudo. E aí, esse dar conta de tudo, que é uma coisa que vem comum, não só na enquete, mas isso vem dentro dos meus atendimentos, isso vem no meu círculo de amizade, isso vem com a minha família. Essa questão do dar conta para a mulher é algo muito relevante. A mulher ela tem uma tendência a achar que ela pode dar conta de tudo. Então, muito comum você perceber mulheres fazendo diversas coisas ao mesmo tempo. Quantas vezes vocês não já tiveram ou foram essa mulher ou já conheceram uma mulher que estava no trabalho com um filho doente em casa e aí ela estava aqui trabalhando, tendo que dar conta do trabalho, mas também super atenta ao filho que estava doente ou que estava na escola, ou a mãe que recebeu uma ligação e de repente tinha que pensar em todo um panorama para ir buscar aquele filho na escola, ou então a mulher que estava trabalhando com você, já pensando o que ia fazer quando chegasse em casa, ou era você mesma, né, essa mulher, ou a mulher profissional que tá ali muito voltada para o trabalho e que tá pensando mil coisas em como ela vai dar conta de tudo, qual é o próximo passo. Então, não é normal, mas é muito natural o quanto as mulheres têm uma tendência a abraçar diversas coisas ao mesmo tempo. Vou trazer para vocês um relato um pouco pessoal meu que aconteceu no ano passado, quando eu resolvi abrir mão da CLT e me dedicar à clínica. Eu foquei muito no trabalho e me tornei um pouco workaholic e percebi que isso teve um efeito direto na minha saúde mental. Eu comentei isso em outro vídeo, em outros posts, né? O quanto no final do ano eu estava muito desgastada emocionalmente, mas principalmente por ter essa tendência a achar que eu vou dar conta de tudo em algum momento e me sentir muito frustrada quando eu não dou conta. Como se a gente tivesse uma meta ali. E essa meta ela é internalizada, né? Porque não é uma coisa que o ambiente estava me cobrando ou que o ambiente cobra essas mulheres. Mas eu cheguei a uma conclusão, né? Pensando e refletindo sobre tudo isso, eu percebi que sim, as pessoas cobram as mulheres, mesmo que de forma implícita, em algum momento nós estamos sendo cobradas. Então, espera-se que a mulher que foi mãe muito cedo, mas que deixou de olhar para a carreira, que em algum momento ela vá e que ela esteja no mesmo nível que aquela outra mulher que não olhou para que não teve a maternidade tão cedo, ou a mulher que teve a carreira cedo, quando ela vai ser mãe. Então, o tempo todo a gente está sendo cobrada. Quando você vai se tornar essa profissional de sucesso, quando você vai ser mãe, quando você vai ser casada. É aquela coisa da gente nunca conseguir alcançar esse patamar que a sociedade coloca pra gente. Então, grande parte das mulheres ocupa essa posição de estar incompleta de alguma forma. Quantas vezes, ou você mesma já passou por isso, está muito bem profissionalmente, alguém virá pra você, mas e aí, não vai namorar, não vai casar, não vai ter filhos? Quantas cobranças não vieram em tom de brincadeira durante a sua vida? E quantas dessas coisas você não foi internalizando? Por exemplo, quantas vezes você não olhou para sua casa e falou: nossa, vai que alguém chega aqui, minha casa tá suja, vai pensar o que de mim? Então, quantas cobranças a gente não vai atribuindo ao longo da nossa vida, colocando aquilo como se fosse uma coisa natural, que na verdade não é, e se torna uma cobrança, e o tempo inteiro você tá ligada. Por que tantas mulheres desenvolvem transtornos de ansiedade? Acho que a reflexão é o quanto você tem escutado do outro, ou o quanto você tem cobrado uma certa perfeição e uma perfeição que não é algo alcançável, né? Uma perfeição inatingível, uma coisa que você de alguma forma não vai alcançar e você sempre vai ficar frustrada. Porque essa coisa de dar conta de tudo é impossível, a gente nunca vai dar conta de tudo, sempre vão ter coisas que vão fugir do nosso controle e tudo bem, não tem problema isso, né? Eu costumo trabalhar muito com as minhas pacientes a questão de colocar as coisas por blocos. O que dá pra você resolver agora? O que tá dentro do seu alcance? O que é ali que você tem controle e o que você não tem? Porque internamente a gente trabalha dentro da terapia essas questões, né? Porque essa cobrança ela vem tão forte? Por que isso tá internalizado? Mas a gente também precisa de ações práticas ali no dia a dia para conseguir lidar com a nossa vida de uma maneira mais leve, sem tantas cobranças. Eu quis gravar esse vídeo porque eu acho importante colocar que não acontece só com você, acontece comigo, acontece com tantas outras mulheres na nossa vida, porque sim, é uma coisa que tá cristalizada na nossa sociedade, mas que a gente não pode ficar dando prosseguimento na nossa vida, porque é muito peso.
Então, começa a fazer essa reflexão. O que você tem controle no seu dia a dia e o que você não tem? O que é seu, o que é para o seu bem-estar ou o que é a opinião do outro? Começa a dividir sua vida e dar uma olhada para ela de maneira integral, mas aos poucos. Às vezes a gente quer dar conta de tudo e a gente não consegue. Divide as coisas, dá uma olhada por partes na sua vida e faz essa reflexão. O que de verdade é seu e o que é cobrança externa ou cobrança que internalizaram em você? Será que na sua história não veio? Será que sua mãe não era uma pessoa que ficava te cobrando essa limpeza da casa? Assim porque ela também foi, né? O contexto das mulheres sendo cobradas o tempo todo. Então, pense sobre isso, me diz o que vocês acharam, me diz como é que isso impacta vocês na vida, quanto vocês se sentem afetadas por essas cobranças e o quanto vocês mesmas vêm se cobrando. É isso, gente. Obrigada.